Continuamos então no histórico, né? Origem e evolução legislativa da Previdência Social no Brasil. Em 1926, o Decreto Legislativo 5.109 estendeu os benefícios da Lei Eloy Chaves aos empregados portuários e marítimos. Nós vamos perceber que a partir da criação da Lei Eloy Chaves, das CAPs, né, para os ferroviários, várias outras empresas foram beneficiadas com essa lei. Então, em 1928, os benefícios da LEC estendidos aos trabalhadores das empresas de serviços telegráficos e radiográficos. 1930, aí nós já temos a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, responsável por orientar e supervisionar a Previdência Social. Inicialmente nós não tínhamos o Ministério da Previdência Social. Em 1930, na criação do Ministério do Trabalho e Indústria, foi aí acoplado às atribuições do Ministério do Trabalho a supervisionar a Previdência Social, certo? Então ainda muito tímido, ainda não tinha status de ministério independente, como hoje nós temos. Em 1930, houve então a unificação das CAPs, Institutos de Aposentadoria e Pensões. E aí é importante essa data, porque a tendência até 1930 era apenas essas caixas de aposentadoria e pensão. Como eu falei, elas eram mantidas pelas empresas e não pelo Estado, pelo governo. A partir da unificação da CAPES, com a criação dos institutos de aposentadoria e pensão, o Estado começou a administrar, a manter, né, essa estrutura previdenciária no país. Tanto é que esses institutos eram autarquias ligados ao governo federal e eram organizadas por categorias. Nós vamos ver que cada categoria, categoria dos ferroviários, marítimos, comerciários, eles tinham seus institutos, né, de aposentadoria e pensão. Em 1933, o decreto 22.872 de junho de 33 criou o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, considerando a primeira instituição brasileira da Previdência Social no âmbito nacional, com base na atividade genérica da empresa. Então, a partir da unificação em 1930, começaram, como eu falei anteriormente, a criar os institutos de aposentadoria e pensão. E o primeiro instituto a ser criado foi o dos marítimos. E sim, foi considerado a primeira instituição brasileira de previdência social de âmbito nacional. Depois vieram aí os comerciários, vieram os ferroviários, várias outras categorias. E aí você pode acompanhar em nosso material impresso essa evolução em relação aos institutos. Já em 1953, um outro decreto unificou todas as CAPs das empresas ferroviárias e de serviços públicos, surgidos a partir da Lei Eloy Chaves, criando os Institutos de Trabalhadores de Ferrovias e Serviços Públicos. Então, até 1953, aquelas caixas de aposentadoria e pensão criada pela Lei Eloy Chaves, ela coexistia com alguns institutos. Foi então que o decreto 34.586 de 53 unificou essas CAPs no Instituto dos Trabalhadores de Ferrovias e Serviço Público. Então criou esse mega instituto para os trabalhadores das ferrovias e serviços públicos. Um ano após, em 1954, tivemos aí a aprovação do Regulamento Geral dos Institutos de Aposentadoria e Pensão. Esse regulamento, ele unificou os princípios gerais dos EAPs, né? Então, nós tínhamos até então princípios dispersos. Cada instituto tinha o seu. E esse decreto 85.448 unificou, né? Uniformizou, na verdade, os princípios gerais dos institutos de aposentadoria e pensão. Em 1963 foi instituído o que nós conhecemos hoje do salário família, através da Lei 4.266. O salário família, que hoje o trabalhador, de acordo com a sua renda, nós vamos ver aí quando estivermos estudando os benefícios, ele tem direito de receber
esse salário família. Então foi criado em 1963. Ainda em 1963, tivemos aí a criação do Fundo de Assistência do Trabalhador Rural, o Fundo Rural. Gente, preste bem atenção. Até 1963 não havia no Brasil os benefícios voltados para os trabalhadores rurais. Até então, apenas os trabalhadores urbanos tinham esses benefícios. E aí, com a criação do Fundo Rural, esses trabalhadores passaram a ter esses benefícios disponíveis para ele, né? Aí foi que em 1971 a Lei Complementar 11 instituiu o Programa de Assistência ao Trabalhador Rural, o ProRural. Esse programa ele disponibilizava os benefícios de aposentadoria por velhice, aposentadoria por invalidez, pensão e auxílio funeral. O valor desse benefício era meio salário mínimo, mas também não tinha contribuição por parte do trabalhador rural. O que nós podemos destacar aqui é que o Fundo de Assistência, na verdade, passou a ser uma autarquia que administrava o ProRural, o programa. Então, o Fundo Rural era uma autarquia federal, né, que administrava o programa de assistência ao trabalhador rural, para ter acesso ao aposentadoria por velhice, aposentadoria por invalidez, pensão e auxílio funeral. Lembrando que esses benefícios eram no valor de meio salário mínimo e também não tinha a contribuição dos trabalhadores. Mais adiante, na verdade, antes até da criação do ProRural, em 1967, nós tivemos aí a unificação dos institutos de aposentadoria e pensão, com o surgimento do Instituto Nacional de Previdência Social. Ó como foi a evolução até aqui. A Lei Chaves criou as CAPES, né? A Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Trabalhadores Ferroviários, que logo depois foi estendida a outras categorias, outras empresas. Depois, essas CAPES foram unificadas em IAPs, que é os Institutos de Aposentadoria e Pensão. E depois, esses institutos de aposentadoria e pensão, que era já administrada pelo Estado, lembrando que as CAPES não era administrada pelos empregadores, né? Esses institutos eles foram unificados, dando origem aí ao Instituto Nacional de Previdência Social, o INPS. Quem nunca viu aí a avó, o tio falando: vou ali na agência do INPS, vou buscar meu benefício no INPS. Ainda foi uma sigla muito forte que até no dia de hoje nós ouvimos. Lembrando que o INPS ele foi criado pelo decreto 72/66, mas só entrou em vigor no dia 1º de janeiro de 67. Por isso que então nós temos aí a marca de 1967. Criado no final de 66 e entrou em vigor em 67. Continuamos então com a nossa evolução legislativa da Previdência Social no Brasil, né, Seguridade Social. Em 1972, tínhamos aí a inclusão dos empregados domésticos como segurados obrigatórios da Previdência Social. Então, percebemos que os empregados domésticos não eram segurados obrigatórios da Previdência, passando a ser a partir da Lei 5.859. Então, nós vamos continuar no próximo vídeo e espero você. Inscreva-se aí no nosso canal e até a próxima aula.